A gente vai ver de função, são dois itens. A gente vai ver o retorno de uma função e passagem de parâmetro. Tá ok? Então, o que é um retorno de uma função? Conceito, né? Toda função pode ou não retornar um único valor. Então, as funções que a gente estava criando até agora, a nossa função não retornava nada, lembra? Só pegar aqui o nosso exemplo. Olha lá. Então, a nossa função, ó, ela escreve na tela alguma coisa. Escreve na tela, escreve na tela. Não está retornando nada para a função principal. A partir de agora, a gente então começa a usar funções que podem ou não retornar valor. E se elas retornarem um valor, elas só vão retornar um valor. E esse valor vai ter que ser definido qual é o tipo dele. Tá ok? Então, como é que a gente então agora vai declarar a nossa função? Então lembra, antes a gente só tinha função e nome da função. Agora a gente passa a ter função, tipo de retorno dessa função e o nome da função. Lembrando que o tipo de retorno é opcional. Como a gente viu nos exemplos anteriores, a gente não informava um tipo de retorno. Agora, pegando os mesmos exemplos dados anteriormente, na parte 1 da nossa aula, a gente tem aqui, ó, função. Opa, vamos só fazer aqui que tem uma coisinha aqui. Função sem ser cedilha e sem acento. Caso contrário, vai dar um errinho. Vamos lá. Função, a gente tem o tipo de retorno. Aqui, por exemplo, essa função chamada retorna mensagem vai retornar um valor do tipo cadeia. Ou seja, você não pode retornar outro tipo, porque você está definindo que ela vai retornar do tipo cadeia. Já a função calcula soma vai ter um retorno do tipo inteiro. E a função apresenta média vai ter um retorno, um valor do tipo real. Como você está declarando que ela vai ter um retorno, é obrigatório a gente retornar um valor desse tipo. E agora, como é que a gente faz então a chamada? Bom, a chamada a gente vai fazer da seguinte maneira. Antes a gente só tinha o nome da função, não era? Agora a gente vai ter, antes do início da função, uma variável de retorno, que a gente vai ter que declarar no nosso programa principal, igual e o nome da função. Lembrando que variável de retorno é opcional, que a gente já executou funções no nosso exemplo anterior, que ela não tinha esse retorno. Como é que passa a ficar então as chamadas com os retornos? Bom, como é que seria então a chamada então dessas novas funções? Eu teria aqui, por exemplo, uma variável chamada soma, que eu declarei na minha função início, por exemplo, e aí eu vou chamar a função calcula soma. O retorno desse calcula soma será armazenado dentro da variável soma. Tá ok? O mesmo exemplo embaixo. Eu teria uma variável texto e o retorno que essa retorna mensagem retornasse ficaria guardado dentro da variável texto. E assim para o média e para a função verifica média. Tá ok? Então agora a gente vai fazer o exercício 3 que ele pede. Altere o programa 2. Esse programa 2 a gente fez lá na parte 1, lembra? De maneira que as três funções retornem os seus valores. Então a primeira função deve retornar a cadeia, ou seja, antes ele imprimia, mostrava na tela a mensagem, agora ele vai retornar. Então vamos voltar aqui e lembrando, ó, então essa primeira função ela deve retornar um tipo cadeia. Então eu coloco função, o tipo de retorno e o nome. Nesse momento, reparem que ele apresenta um erro. O que ele diz? Que essa função, você está dizendo que ela tem um retorno, mas a gente não declarou o retorno. Então, sempre que eu tiver uma função que tem um retorno, na linha antes de acabar a função, eu tenho que ter o comando retorne e aí o tipo que eu defini. Então, por exemplo, aqui se eu definir do tipo cadeia, eu vou ter que ter algum retorno do tipo cadeia. Que nesse caso, olha só, o que eu vou fazer? Antes eu mostrava na tela, não era? Mostrava na tela. Agora eu vou ter que criar uma variável chamada cadeia. Vamos facilitar, vou colocar aqui retorno. E aí eu tiro esse cara aqui.
Então, a minha função primeira, nesse momento, já não vai imprimir mais nada. Vamos rodar só esse carinha. Ele não fez nada, percebam que o início do programa ele não mostrou mais. Por quê? Porque eu não tenho mais o escreva aqui dentro, e sim estou retornando uma variável. Então, eu preciso aqui, texto 1, informar na chamada que o texto 1 vai receber o que a função primeira passar. Tá ok, mas e aí depois? Eu vou ter isso no texto 1. Aí eu vou ter que dar um escreva nessa variável. Vamos executar agora. Mostrou início do programa. Tá ok? E aí eu tenho que fazer isso para todas as minhas funções. Tá ok? Eu tenho que fazer isso para todas as funções. Então, a minha segunda função, o que ela tem que retornar? Qual tipo vocês acham que ela tem que retornar? Ó, que tipo é esse aqui? Exatamente. Ele vai ter que retornar do tipo inteiro. Tá ok? Porque aqui eu estou efetuando a soma. Então, a mesma coisa. Se eu não quiser criar uma variável como eu criei na de cima, eu posso diretamente no retorne informar o que eu estou retornando. Então, aqui nesse caso, a função inteiro retorne soma de 2 mais 2. Então, ele vai processar isso, vai calcular 2 mais 2 e depois ele vai retornar. E aí eu vou ter que fazer aqui a mesma coisa, criar um inteiro, soma. Então, vou colocar assim, resultado soma. E aí eu vou colocar, na segunda eu vou colocar resultado soma igual a segunda. E aí o que eu tenho que fazer? Mandar escrever na tela resultado soma. Resultado soma. Caso contrário, ele não vai mostrar o soma. Vamos só ver? Vou comentar aqui, executar. Sumiu com soma. Então eu preciso depois mostrar o resultado. Aqui a gente vai ter que, já que eu não estou retornando o valor, que eu só estou retornando o valor e não o texto, soma, ok? Próximo passo, fazer a mesma coisa para a terceira. Então, a terceira eu vou colocar aqui, retorne tipo cadeia. Então, o retorno dele vai ser uma cadeia. E aí, o que eu posso fazer aqui também é o seguinte, eu sei que ele retorna uma cadeia, não sei? Então, eu já posso escrever direto, escreva, e dentro do escreva eu colocar a chamada da função. Bom, agora a gente se aprofunda um pouquinho mais ainda em funções, e a gente então agora vai ver e entender o que são as passagens de parâmetro. Então, passagem de parâmetro. Parâmetros são canais por onde os dados são transferidos pelo algoritmo chamador a um subprograma. Ou seja, eu vou chamar uma função, igual a gente fez agora, só que além de chamar a função agora e essa função me retornar um valor, eu também quero passar valores para essa função. Tá ok? Então, existem dois tipos de passagem de parâmetro. Passagem por valor, cópia, foi o que a gente viu até hoje na aula. Então, como é que eu faço a declaração de uma função que tenha parâmetros? Vou escrever função, igual todas as vezes, tipo de retorno, se ela tiver um tipo de retorno ou não, nome da função. Dentro dos parênteses, eu vou passar os parâmetros para ela. Tipo de retorno e parâmetros, eles são opcionais. Lembra, quando a gente começou, a nossa função só tinha a palavra função, o nome da função, abre e fecha parênteses. Um exemplo de uma função que tem um retorno, nome, e ela recebe dois parâmetros. Percebam, por que ela recebe dois parâmetros? Porque ela tem uma vírgula. Então, a vírgula separa os parâmetros. E aí, quando eu estiver declarando a variável, eu tenho que informar quais são os tipos dos parâmetros. Então, por exemplo, aqui vai ter um tipo, uma variável, que vai ser do tipo inteiro, e ele vai receber um outro parâmetro, que também será uma variável do tipo inteiro.
Então veja, a gente então criou aqui uma função agora que não recebe nada, não tem nenhum retorno, mas ela recebe um parâmetro. Vamos alterar então agora também essa nossa função apresenta mensagem. Eu poderia, por exemplo, ter uma função que vai receber uma cadeia, apresentar mensagem, só que essa mensagem ela vai apresentar de acordo com um valor que eu passar, que eu vou chamar esse de, sei lá, índice. Então eu vou passar um inteiro para ela e ela vai me retornar um valor. Um valor que eu digo um texto. Então, por exemplo, o índice foi 5, ela pode retornar índice alto, índice baixo, tá ok? Então é só para a gente entender que não é porque eu passei um inteiro aqui, eu tenho que retornar um inteiro. E outra coisa, eu posso também passar um parâmetro do tipo inteiro, juntamente aqui, sei lá, com um parâmetro caractere letra. Não tem problema, eu posso misturar. Tem um parâmetro inteiro, um parâmetro caractere, um parâmetro real na mesma função. Mas só lembrando que as funções só retornam um valor. Nesse caso, ela vai retornar cadeia, um tipo cadeia. Então, você pode passar aqui N parâmetros, mas o tipo de retorno vai ser sempre 1, que nesse caso é o cadeia. Tá ok? Então, a gente viu como é que a gente declara uma função. E agora, como é que a gente, então, faz essa chamada? Então, essa chamada vai ocorrer da seguinte maneira. Retorno como a gente fazia anteriormente, só que agora eu vou informar os valores desses parâmetros. Então, por exemplo, aqui na soma, ó, no exemplo anterior, só tinha calcula soma. Agora eu passo os dois valores para ela, 5 e 5. E ele vai me retornar um inteiro. E aí eu poderia ter isso para todos os valores. Então, nesse apresentar mensagem, eu posso, vamos supor, apresentar mensagem, ele recebe um inteiro e um caractere. Então, eu poderia passar aqui no apresentar mensagem, sei lá, 10 e um caractere L. E ele retorna uma cadeia. Então, ele vai retornar um texto para a função que o chamou. Tá ok? E isso serve para todos eles. Então, vamos ver um exemplo agora. Então, aqui nós temos um exemplo. Mesma função apresenta mensagem, não tem nenhum retorno, percebam? Não tem nenhum parâmetro. Então, a chamada dela é assim. Não tem um retorno, não tem parâmetro. Já a função calcula soma tem um retorno, que é do tipo inteiro. E tem duas passagens de parâmetro. Um inteiro e um outro inteiro. Então, a chamada dessa função vai ser: eu tenho que ter um tipo para receber esse cálculo e eu vou passar dois valores para ele. Aqui percebam, no exemplo anterior, a gente já tinha passado valores fixos. Aqui você vê que a gente passa uma variável, ou seja, essa variável, esses valores, poderiam estar sendo lidos do teclado. Tá ok? Seguindo, então, depois a gente tem um escreva que vai mostrar o resultado. Então, basicamente é isso, ó. O resultado ele vai mostrar primeiro apresenta mensagem, que é o conteúdo dessa função. Depois ele calcula e armazena em soma o resultado da soma dos dois números. Então ele entra nessa função e vai retornar esse resultado, que no caso é 5 mais 5. Né? Percebam, aqui é 5 e aqui também é 5. E ele vai retornar para a variável soma. Essa variável soma, então, depois eu escrevo na tela. Resultado da soma é e o soma. Resultado da soma e soma. Tá ok? Um abraço, pessoal!